Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo de volta. Estamos aqui nessa sexta-feira para a gente conversar um pouco sobre a espiritualidade, a mística que nos apresenta Thomas Merton. Estamos dando continuidade nessa sequência de vídeos sobre Thomas Merton, sobre este pequeno texto, acho que reeditado recentemente pela editora Voz, se eu não me engano, este aqui, Direção Espiritual e Meditação. Bom, tem aqui no formato Kindle, mas você pode adquirir este livro aí no site, na Amazon, Direção Espiritual e Meditação. No primeiro vídeo nós conversávamos um pouco sobre o prólogo deste livro. Hoje nós vamos ver a metade do primeiro capítulo. Como sempre, eu vou conversando com vocês aqui, lendo e comentando essas partes. Este primeiro capítulo trata do sentido e o fim da direção espiritual. Tema tão importante que muitos cristãos católicos têm esquecido, alguns nem sabem que existe. Né? E também a dificuldade nossa de encontrar diretores espirituais devido à não preparação. Né? Vamos lá. Bom, o sentido primitivo da direção espiritual, seu significado desde a origem, supõe uma necessidade particular ligada a uma tarefa ascética especial, uma vocação específica para a qual se requer formação profissional. Bom, essas aí são as palavras de Thomas Merton. Em outras palavras, a direção espiritual é um conceito monástico. Então, se desperta no meio do monaquismo. É algo que se tornou necessário quando os cristãos se retiraram do convívio da comunidade cristã para viver como solitários nos desertos. Então, para não cair em confusão ou nos próprios enganos, era necessário um mestre ali para conversar. Para um membro qualquer da primitiva comunidade cristã, a necessidade de uma direção espiritual pessoal particular no sentido profissional não se fazia sentir. O bispo, representante vivo e visível do apostolado que havia fundado a igreja do lugar, falava em nome de Cristo e dos apóstolos e, auxiliado pelos presbíteros, cuidava de todas as necessidades espirituais do rebanho a ele confiado. Então aí os primeiros representantes, né? Então os padres, os bispos. Cada membro da comunidade cristã era formado e guiado pela participação da vida da comunidade. E a instrução requerida era administrada, em primeiro lugar, pelo bispo e seus presbíteros. Além disso, pelas exortações, sem nenhuma formalidade, dos parentes, esposos, amigos e companheiros dos cristãos. Então isso era, vamos dizer assim, ocorria naturalmente, né? Nessa caminhada, nesse crescimento de imitação a Cristo. Então era natural, nos primeiros séculos, que assim se desse. Né? E aqui eu acrescentaria que, devido às nossas tantas divisões, depois que a gente vai sofrendo, né, essa fragmentação do conhecimento, talvez nós chegamos neste ponto hoje, né, de precisar. Porque já que nós vivemos tão assim fragmentados, né? Quando, porém, os primeiros solitários se retiraram para os desertos, eles se separaram da comunidade cristã. Sua ida para o ermo era aprovada e, de certo modo, consagrada pelo próprio bispo Santo Atanásio, em breve imitado por muitos outros. Mas levavam vida solitária e cercada de perigos, longe de qualquer igreja, participando raramente até mesmo do mistério eucarístico. Então se prezava muito para a solidão, né? Esses eram os primeiros cristãos que saíram do convívio da comunidade e foram viver nos desertos. Entretanto, havia escolhido o deserto para procurar a Cristo. Como Cristo havia sido levados ao deserto para serem tentados. Então se colocavam em situações de desafio. E como o próprio Senhor Jesus, seriam tentados pelo maligno. Daí a necessidade do discernimento dos espíritos e de um guia espiritual. Então, já que nessa luta seria grande, não se poderia se perder facilmente. Após longos séculos, volvemos o olhar para os padres do deserto e interpretamos sua vocação à luz da nossa. Afinal, foram eles os primeiros religiosos. Não tinha essa forma de vida que nós conhecemos hoje, né? Assim, os monges, freira, frade, né? Não existia isso. E foi justamente essas pessoas
que resolveram viver na solidão, na contemplação, que o Thomas Mer está chamando, né, dos primeiros religiosos. E não vemos como sua vida fosse, sobre tantos aspectos, diferente da nossa. Em todo caso, a escolha deliberada de separação da vida normal e visível da igreja foi uma aventura espiritual muito arriscada, um gênero de inovação que hoje em dia seria considerado por muitos fora de propósito. Então foi algo assim, né, surpreendente, né, diferente. Nesta aventura, certas medidas de segurança eram absolutamente necessárias, sendo a mais essencial e importante a formação e direção do noviço por um pai espiritual. Quem se aventuraria no início deste tipo de vida precisaria de alguém, né, para dar as primeiras instruções. Já imaginou? Sair assim do zero e partir sem alguém que tenha uma certa experiência? O pai espiritual substituiu o bispo e o presbítero como representante de Cristo. Então não mais ficava só a cargo do bispo e do presbítero, mas de um pai espiritual. Contudo, havia uma diferença, pois nada de hierárquico existia nessa função. Era pura e simplesmente carismática. Então não é porque existia um ministério, né, que os outros prestassem obediência, mas está dizendo de pessoas que tinham carisma para essa direção. Era sancionada pela santidade pessoal do pai espiritual. Os maiores abades dos desertos do Egito e da Síria não eram geralmente sacerdotes, eram irmãos, né? Uma coisa que a gente precisa retomar. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas, leigos, né? E eles ficam assim, mas como assim uma pessoa que não é padre, que não é bispo, pode dar direção espiritual, né? Pois é, né? Aqui não estamos falando de ministério, né? Às vezes ajuda porque a pessoa tem uma experiência, né, no contato pastoral, o padre, o bispo. Porém, não só, né? Às vezes esse conhecimento espiritual, às vezes não, né? Ele não está preso à hierarquia, né? Com os ministérios, sim, mas essa direção, esse carisma para a direção, não. Então, pessoas experientes que levam uma caminhada de oração, vida pessoal de oração e de aproximação de Deus, né? E que não exatamente exercem o ministério, né, dentro da igreja ordenada. Os apolegmata ou declarações dos padres são um testemunho eloquente da simplicidade e profundeza dessa direção espiritual. Então, se você ficou interessado nesse tema, procure então os Padres do Deserto. Né? Tem alguns livros de introdução, alguns trechos que vêm nesses livros, né, de falas escritos desses padres. Frequentemente os discípulos vinham de grande distância através do deserto, só para ouvir uma curta palavra de conceito, uma palavra de salvação que resumia os desígnios e a vontade de Deus para eles, na situação concreta em que se encontravam. É muito interessante quando a gente se propõe fazer uma direção espiritual, porque a gente percebe, a gente falar das coisas, da nossa relação com Deus, ou das nossas intuições, dos moventes do Espírito em nós, a gente tira muita fantasia, muitas dúvidas da nossa cabeça, né? Só o falar sobre isso nos livra de muitas situações de queda no orgulho espiritual. O impacto dessas palavras residia não tanto em seu conteúdo simples, como na ação interior do Espírito Santo, que as acompanhava na alma do ouvinte. Então, o verdadeiro mestre espiritual é o Espírito Santo. Mas precisamos, né, de mediadores. Isso pressupõe, é claro, fé ardente e uma fome intensa da palavra de Deus e da salvação. Esse apetite espiritual, essa necessidade de luz, havia sido por vezes gerados pela tribulação. Então, a angústia, né, a falta de sentido, o vazio, as tentações, às vezes são até mesmo nesse motivo forte de procurar uma direção. A direção era, pois, a resposta de Deus a uma necessidade criada na alma, pela provação e pela compulsão, e comunicada por representante carismático do corpo místico, o Abbas, ou Pai Espiritual. Então, sempre ter isso na cabeça, né? O diretor
é este pai espiritual que está nesse corpo místico, né, que pode ter sim um ministério ou pode não, nesse sentido de hierarquia, né? Isso nos leva à raiz do sentido da direção espiritual. É um processo contínuo de formação e orientação, em que o cristão é estimulado e guiado em sua vocação especial. Na sua vocação especial, tá, gente? A gente tem visto muito, né, pessoas que são casadas querendo ser monge, né? Ou pessoas solteiras que não fizeram opção por ser monge ou ser padre ou religioso e está querendo viver uma vida religiosa, o Estado, né? Não, aí tá estranho, né? Cada um deve desenvolver aquilo que Deus colocou dentro do seu estado de vida. De maneira que, pela fiel correspondência à graça do Espírito Santo, possa atingir o escopo particular de sua vocação e a união com Deus. Então, esse é o objetivo da direção, né? Buscar a sua vocação e esta união com Deus. Esta união com Deus significa não só a visão de Deus no céu, mas, como nota Cassiano, aquela perfeita pureza de coração que mesmo aqui na terra constitui a santidade e atinge uma experiência obscura das coisas celestes. Santidade, pureza, aqui tá, gente, não vamos interpretar assim como, não tem um erro nenhum, né? Atingir um estado de bondade, de pureza, sem pecado. Isso não existe, tá, gente? Aqui está falando de santidade, pureza, tem mais a ver com reta intenção, né? Ou seja, se mira em Deus e segue o caminho, uma consciência reta, né? Um coração reto a Deus. A direção espiritual era, portanto, um dos meios essenciais da perfeição monástica, ou seja, da vida monástica, da espiritualidade, do modo de viver, né, a vida monástica. Essa descrição da direção supõe em relevo algumas diferenças importantes existentes entre direção, conselhos ou direção e psicoterapia. Nossa, como nós estamos precisando dessa diferenciação. É muito difícil. Eu confesso para vocês que é difícil da gente explicar isso para as pessoas. 90% das pessoas que nos procuram são carregadas de necessidade psicoterápica. Não é direção espiritual, não é aconselhamento, né, pastoral, é psicoterapia. E às vezes as pessoas ficam insistindo, querendo que o padre, né, a não ser que o padre seja um terapeuta, né, ou um padre que seja realmente aí experiente nessa arte de terapia, né? Mas tem que dar um nome claro. Isso não é direção espiritual. Né? Isso não é direção. A direção espiritual não é apenas o efeito cumulativo de exortações e admoestações do Mestre e do Pai, de que todos nós necessitamos de maneira a vivermos à altura do nosso estado de vida. Não é apenas uma orientação ética, social ou psicológica. É sim espiritual. Né? A gente conversando sobre isso aqui, eu fico pensando, meu Deus, né? Como isso hoje está difícil. Né? Porque nós estamos numa prática religiosa muito no nível do psíquico, né? Do psicológico, dos problemas emocionais, familiares, pessoais, de neuroses, baixa autoestima, de tristeza, angústia, depressão. Né? Não, aí é psicoterapia, não é espiritual. Mas é-nos importante compreender aqui o sentido dessa palavra espiritual. Que legal, Thomas Merton vai nos ajudar. Há uma tendência a pensar que a direção espiritual está na orientação das atividades espirituais da pessoa, consideradas como pequena parte no setor da vida ou setor da vida. Procura-se um diretor espiritual para que ele cuide do espírito, do mesmo modo que se procura um dentista para que cuide dos dentes ou um cabeleireiro para que corte os cabelos, né? Então, assim, parece que é uma parte da vida, né? Eu vou procurar direção, etc. Isso é completamente falso. O guia espiritual está interessado no conjunto todo da pessoa.
pois a vida espiritual não é apenas a vida do espírito, das afeições ou do ápice da alma, é a vida toda da pessoa. Pois o homem espiritual é alguém cuja vida toda, em seus diversos aspectos, em suas atividades variadas, foi espiritualizada pela ação do Espírito Santo, seja através dos sacramentos ou por inspirações interiores pessoais. Assim, além disso, a direção está interessada na totalidade da pessoa, não como um simples criatura humana, mas como Filho de Deus, um outro Cristo, que procura recuperar a semelhança divina em Cristo e pelo seu Espírito. Olha a coisa interessante, né? Às vezes a gente perde essa noção, né? Somos outros Cristos, né? Por participação, claro, mas é procurar justamente essa recuperação desta imagem, deste caminho. O homem espiritual é alguém que quer coma, quer beba, quer se ocupe de qualquer outra coisa, tudo faz para a glória de Deus. Ora, não quer isso dizer de modo algum que ele apenas registre no espírito uma intenção abstrata de glorificar a Deus. Significa que em todos os seus atos está livre do automatismo superficial, de convencionalismo rotineiro. Significa que em tudo o que faz age livremente, com simplicidade e espontaneidade, das profundezas de seu coração, movido pelo amor. Não é fazer cara de santo, né? Não é fazer cara de piedoso. Agora eu sou uma pessoa espiritual, né? Então faz cara de piedade. Não é isto, né? Originalmente, como dissemos, o conceito de pai espiritual está ligado à ideia de uma vocação especial e a risco de natureza muito particular. Em toda a história do monaquismo, observamos que o monge tende a se tornar, em certos casos, um pai espiritual para todos que a ele recorrem e a dar conselhos a respeito de tudo. Isso era muito comum, por exemplo, entre os irmãos convexos, né, os irmãos leigos cistercienses do século XII, na Inglaterra. Alguns obtiveram grande celebridade por sua habilidade de ler o que se passava nas almas e em guiá-las. Então, alguns foram exemplo nesse século XII. Talvez houvesse um elemento tolo nessa mania popular, a mesma credulidade que levava tanta gente a procurar os ermitãs e reclusas, emparedadas perto das igrejas das aldeias, embora bem piedosas, sem dúvida, eram geralmente conhecidas por tagarelas e novidadeiras. O diretor espiritual algumas vezes tornou fofoqueiro, fofoqueira, né? Então, assim, não é pelo renome, né? De tomar muito cuidado, porque tem gente que vai atrás do outro pelo renome, né? E olha, o que é renome, que tem relevância, tem renome na nossa sociedade hoje, nos meios digitais, meu irmão, minha irmã, pode sair correndo, porque aí tem coisa. Porque você está fazendo sucesso nesta nossa sociedade, mesmo que seja no meio religioso, viu? Pode acender a luz vermelha, tem alguma coisa errada, ou algumas pessoas não estão entendendo o que ele está falando. Talvez não que ele não esteja certo, mas às vezes não está entendendo o que ele está falando e achando que é de um jeito e não é. Ou realmente é simplesmente um novidadeiro. Presta atenção. Olha com cuidado para vocês verem se não tem algo assim. Não há dúvida que no passado tem o Senhor tocado as almas assim desta maneira eficaz, né? Chamado realmente as pessoas para acordar para esse mundo espiritual. Não devemos cometer o erro de pensar que a direção espiritual é um luxo reservado a uma elite privilegiada. Deveria ser de todos, né? Pois se, como disse Eric Thiel, todo homem é uma espécie de artista. É talvez verdade que todo homem possui uma vocação especial e mesmo arriscada, a de completar a suprema obra de arte, que é a sua própria santificação ou cristificação ou divinização, né? Daí a declaração pertinaz do Starets russo ao ser criticado por perder tempo aconselhando seriamente uma velha camponesa a respeito do cuidado a ter com seus perus. Nada disso.
toda a vida dela está nesses perus, disse ele. Então, assim, cuidado com os nossos julgamentos, né? A direção espiritual, portanto, tem a ver com o homem todo. Tem a ver com nós como personalidade total, nas circunstâncias concretas de sua vida, por mais simples que sejam. Tem a ver com a nossa vida mesmo. Lembra aqui de Adélia Prado, né? A nossa vidinha cotidiana. Né? Ela vai dizer que é essa vida que eu quero assumir, porque é essa vida que eu vivo. Eu não quero fantasiar outra vida, não, né? A não ser assumir a minha própria vida. Não se trata de discutir os méritos relativos da disciplina e do silício, ou de determinar se já se atingiu ou não a oração de quietude. Isso não é direção espiritual. Né? Às vezes a pessoa vem perguntar para a gente, mas será que isso é aquilo? Se eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo? Não é por aí a direção espiritual, né? A direção espiritual tem a ver da relação desse fiel com Deus, de Deus com ele, né? Como ele percebe que Deus foi tocando ele nessa sua vida, como que ele percebe os sinais nesta vida que ele está vivendo. E não ficar discutindo se eu estou no degrau 2, no degrau 3, se eu sou santo, quando que eu vou atingir santidade. Aí nós estaríamos tratando de orgulho espiritual. Todo o escopo da direção espiritual consiste em penetrar na zona, situada abaixo da superfície da vida do homem e da mulher, de se colocar por trás da fachada dos gestos convencionais das atitudes que ele apresenta ao mundo, né? Temos nossos afazeres, temos nossas personalidades, nossas funções sociais, na família, na empresa, mas é a gente ver de baixo, né? Essa direção deve penetrar aí, falar deste lugar anterior a essas atitudes, né? Que nós apresentamos ao mundo, e de fazer sobressair a sua liberdade interior. Né? Diz mesmo de um eu mais verdadeiro nosso, mais profundo. Verdade mais íntima que está nele, que é o que chamamos a semelhança de Cristo, no recesso da alma. Então, essa proximidade maior de Deus, né, na profundidade de si mesmo, que está anterior a todos os nossos afazeres externos. Ora, isso é coisa inteiramente sobrenatural, pois a tarefa de salvar do automatismo o homem interior pertence em primeiro lugar ao Espírito Santo, né, que é o guia espiritual. Nesse caso, aquele mestre, o pai espiritual, não pode fazer ele mesmo esse trabalho. Sua função está em verificar e estimular o que é realmente espiritual na alma. Então ali o diretor seria como que um facilitador, né, um mediador que pudesse auxiliar entre a pessoa e o espírito, né, que é o seu verdadeiro mestre interior. Deve ensinar os outros a discernir entre as tendências boas e más, a distinguir as inspirações do espírito mau das do Espírito Santo. Né? Então, é um trabalho minucioso. Às vezes começa com coisas simples, né? Distinguindo pensamentos daqueles que são tentações, daqueles que são boas intenções, né? Que sempre precisa ser reexaminado de novo. Por isso que a direção ela prolonga pelo tempo. Né? E isso, como já dissemos, o guia espiritual é alguém que ajuda o outro a reconhecer e seguir as inspirações da graça em sua vida, a fim de chegar ao termo a que Deus o conduz. Isso, como já dissemos, originalmente pressupunha uma vocação especial. O chamado de Deus, em primeiro lugar, descobrir qual é a nossa missão, ou as missões que Deus nos dá, e dentro dessa vida uma missão maior, né, que se reparte em missões menores. Um guia espiritual era necessário, sobretudo, a alguém chamado por Deus, a procurá-lo num caminho fora da rota comum e perigoso. Não se deve esquecer que, nos tempos primitivos, o guia espiritual era muito mais do que atualmente aquilo que o seu nome significa. Era um pai espiritual que gerava a vida perfeita na alma de seu discípulo. Antes de mais nada, por suas instruções, mas também pela oração, a santidade e o exemplo. Então, o pai espiritual era realmente esse homem tarimbado nesse caminho. Não era simplesmente um homem que conhecia técnicas, né, como hoje nós conhecemos os psicólogos, médicos.
era ele para o discípulo uma espécie de sacramento da presença do Senhor na comunidade eclesiástica. Então, um pai espiritual era como que um sacramento, né? Então, essa presença muito importante, muito significativa, que o ajudava a despertar para a ação do Espírito nele mesmo, né? Então, uma pessoa tinha como esse mestre, como aquela pessoa importante. Não, presta atenção que não é de dependência, né? Você prestou atenção? Que Thomas Merton não está falando de dependência, né? Está falando que aquele mestre que tinha vida de oração, exemplo, que era modelo, funcionava como um sacramento. O que o sacramento faz? Né? Liga o homem a Deus. Então, o que é mais importante? É Deus mesmo, né? E exatamente, é, não exatamente a pessoa em si. É lógico que sem a pessoa não teria como, né? Mas eu espero que vocês entendam isso, né? Que a presença mesmo de Deus se manifestava naquela pessoa. Para o quê? Para levar a união maior daquele penitente a Deus. Né? Essa era a função do diretor espiritual. Muito bem, essa é a primeira parte desse capítulo 1 que nós vimos aqui neste livro de Thomas Merton, Sentido e Fim da Direção Espiritual. No próximo vídeo, próxima sexta-feira, às 20 horas, sexta-feira é sempre um problema, né? Eu vou, nesse sentido de final da tarde, cansativo, né? Eu vou deixar a segunda parte para vocês sobre o sentido e o fim da direção espiritual. Mas uma coisa que foi um pouco clara aqui para nós, que no início dos tempos, né, surgiu essa necessidade, já que alguns saíram da comunidade para viver na solidão, precisava desse mestre para não cair em confusão. Também nós começamos a tocar nessa diferença entre direção espiritual e psicoterapia, né? E também a gente poderia falar depois de direção pastoral, aconselhamento pastoral. Seria tão bom se a gente soubesse essas diferenças, podemos ajudar mesmo, né? Mas o que a gente precisa resgatar é a direção espiritual, que é muito difícil hoje encontrar um diretor espiritual, não é fácil, né? Muitas pessoas têm reclamado sobre isso, da dificuldade de encontrar uma pessoa que possa ajudá-las no caminho de seguimento de Cristo. Muito bem, paz e bem, espero que tenha ajudado vocês aí na meditação, na reflexão a partir da espiritualidade de Thomas Merton. Tchau, com Deus.